Na primeira vez, ninguém chamou de presságio. Chamaram de coincidência, de estresse coletivo, de algum efeito colateral invisível da vida moderna. A mesma imagem surgindo na mente de milhares de pessoas, em continentes diferentes, com línguas diferentes, crenças diferentes, rotinas que jamais se cruzariam. Um lugar que não existia em mapa algum, mas que parecia conhecido, como a lembrança imprecisa de algo perdido. Uma cidade sem nome, erguida em linhas impossíveis, com torres finas demais para permanecerem em pé, ruas desenhadas por uma lógica que não respeitava ângulos humanos e um céu pesado, vermelho escuro, como se estivesse eternamente em combustão atrás das nuvens. Helena organizaria aquilo mais tarde como quem tenta dar ordem a um terremoto. Primeiro, o tremor quase imperceptível, depois os objetos se movendo sozinhos, até que o chão finalmente cede. Nos primeiros dias, a cidade surgia apenas em fragmentos. Um arco colossal, uma praça vazia demais para ser natural, um rio negro refletindo estrelas que não pertenciam a nenhuma constelação conhecida. As pessoas despertavam com a sensação física de retorno, como se tivessem viajado para muito longe e voltado sem compreender o caminho. Muitos relatavam o mesmo detalhe estranho. O ar parecia denso, como se respirar fosse atravessar um líquido invisível. E no fim de cada sonho, sempre antes do despertar, vinha a mesma sensação esmagadora, difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. A sensação de despedida. Helena acompanhou o crescimento do fenômeno desde o início, quando ainda era tratado como curiosidade digital, um assunto passageiro, destinado a desaparecer na semana seguinte. Mas ele não desapareceu. Cresceu. Espalhou-se. Clínicas começaram a registrar pacientes com descrições idênticas. Universidades reuniram relatos que coincidiam em detalhes demais para serem ignorados. Pilotos comerciais relataram cochilos breves, interrompidos pela mesma praça sob o céu vermelho. Um pescador de uma ilha remota descreveu torres que jamais poderia ter visto. Uma criança desenhou ruas com uma precisão geométrica que nenhum adulto havia ensinado. Com o passar das noites, o medo mudou de textura. No início havia espaço para a ironia, para explicações confortáveis, para a negação elegante. Depois, o medo endureceu. A repetição eliminou a coincidência. O que se repete dessa forma deixa de ser acaso e passa a ser padrão. E padrões, Helena sabia, quase sempre são linguagem. As primeiras mortes vieram de maneira discreta. Não foram anunciadas. Pessoas que simplesmente não acordaram, sem sinais de violência, sem traumas visíveis. Apenas um esgotamento absoluto, como se tivessem gasto toda a própria existência em um lugar distante demais. Os prontuários não apontavam causa comum. O histórico de sonhos, porém, apontava. Todos haviam estado na cidade. Helena percebeu que o mundo começava a temer o sono mais do que temia a vigília. Nas madrugadas seguintes, a cidade ganhou nitidez. As torres deixaram de ser sombras e se tornaram superfícies frias. Alguns sonhadores relataram dor ao tocar as paredes, como se o sonho tivesse adquirido densidade real. Outros despertaram com marcas na pele, linhas finas nas palmas das mãos, símbolos que lembravam mapas de transporte, embora não correspondessem a nada conhecido. Ao reunir os relatos, Helena identificou outro detalhe constante, a sensação de estar sendo observada. Não por olhos, não por um rosto, mas por algo atento, impessoal, preciso. Uma presença que media, calculava, avaliava. Na terceira semana, os satélites começaram a falhar. Não houve explosões nem espetáculos visuais, apenas áreas cegas surgiram nas imagens orbitais, como se partes do planeta tivessem sido apagadas. Essas falhas não eram aleatórias. Quando Helena sobrepôs os mapas, sentiu o desconforto crescer lentamente. Os pontos cegos seguiam exatamente a geometria da cidade dos sonhos. Onde os sonhos eram mais frequentes, o planeta se tornava opaco aos olhos do céu. Então surgiu a primeira estrutura. O momento ficou gravado porque o mundo inteiro viu ao mesmo tempo, cada pessoa diante de uma tela diferente, e ainda assim ninguém conseguiu aceitar o que estava acontecendo. No deserto, sobre um céu limpo demais, apareceu uma forma grande demais para a mente humana acomodar. Não era uma nave, era uma ausência esculpida, um volume de escuridão que dobrava a luz ao redor.
O ar tremia, as estrelas pareciam distorcer, e a coisa descia lentamente, como se estivesse apenas retornando a um lugar que sempre lhe pertenceu. Explicações oficiais surgiram rapidamente, frágeis e apressadas. Fenômenos atmosféricos, testes secretos, ilusões ápticas. Helena observou essas tentativas como quem vê alguém tentar conter o oceano com as mãos. Ao amanhecer, a estrutura tocou o solo. As câmeras próximas silenciaram. As mais distantes captaram o detalhe que mudou tudo. No chão, ao redor da estrutura, formava-se o desenho perfeito de uma cidade. A cidade dos sonhos havia encontrado um ponto de ancoragem. Nas horas seguintes, outras estruturas surgiram ao redor do planeta, não em locais estratégicos, mas exatamente onde as mentes humanas já haviam ido antes. Os sonhos mudaram de natureza, deixaram de ser imagens soltas, tornaram-se caminhos, instruções. E naquela noite, algo diferente aguardava no centro da praça principal, sob o céu vermelho. Algo que nenhuma mente humana deveria ser capaz de imaginar. Depois daquela noite, dormir deixou de ser um ato automático, tornou-se uma escolha pesada, quase um risco calculado. Helena percebeu isso nos números, antes de perceber nos relatos. O consumo de estimulantes aumentou, turnos noturnos tornaram-se comuns mesmo onde não faziam sentido, e a palavra insônia perdeu o tom clínico para ganhar contornos de autopreservação. As pessoas estavam tentando ficar acordadas, não para produzir mais, mas para continuar existindo no mesmo lugar. Os sonhos, porém, não respeitavam a vigília. Bastavam segundos de distração, um cochilo involuntário, um desmaio breve, e a cidade retornava. Agora com mais detalhes, com continuidade. Já não era possível entrar nela por acaso. Quem chegava sentia que havia chegado exatamente onde deveria estar. As ruas não se rearranjavam mais, permaneciam no mesmo lugar noite após noite, como se estivessem sendo fixadas na memória coletiva do planeta. Helena notou que os sonhadores começaram a relatar deslocamentos idênticos. Partiam dos mesmos pontos, cruzavam as mesmas vias, chegavam às mesmas construções. Não havia conversa entre eles, não havia troca consciente de informações, e ainda assim os percursos coincidiam. A cidade estava ensinando o caminho, e quanto mais pessoas aprendiam, mais fácil se tornava entrar. Como se cada mente humana fosse um fio e juntas estivessem tecendo algo que antes não existia. As estruturas físicas na Terra também mudaram. Não cresceram em tamanho, mas em definição. O contorno urbano ao redor delas tornou-se mais preciso, mais profundo, como uma cicatriz sendo redesenhada todos os dias. Instrumentos de medição registraram alterações no campo magnético, pequenas demais para justificar pânico imediato, grandes demais para serem ignoradas. O solo ao redor das estruturas parecia mais antigo, como se tivesse sido envelhecido à força, comprimido por um tempo que não era o da Terra. Foi nesse período que surgiram os retornos incompletos. Pessoas acordavam diferentes, não de forma óbvia, não com mudanças grotescas, mas com pequenas ausências, um reflexo que demorava a responder, uma memória que não se encaixava mais, um silêncio novo por trás dos olhos. Helena leu relatórios descrevendo indivíduos que permaneciam sentados por horas, imóveis, não por catatonia, mas por atenção extrema, como se estivessem escutando algo distante. Testes neurológicos mostravam padrões inéditos de atividade, áreas do cérebro ativadas em conjunto de maneiras jamais registradas. Alguns não retornaram de fato, seus corpos acordaram, mas a presença parecia ter ficado em outro lugar. Esses casos foram os primeiros a serem isolados, classificados, escondidos. Helena entendeu rapidamente o motivo. Não havia agressividade neles, não havia caos. Havia obediência, um alinhamento estranho, quase sereno, como se aquelas pessoas tivessem encontrado um propósito simples demais para ser questionado. Enquanto isso, na cidade dos sonhos, novas eras se abriam. Portas antes lisas passaram a se dividir. Corredores surgiram onde antes haviam paredes. E no centro, na grande praça sob o céu vermelho, a forma observadora tornava-se mais perceptível. Não possuía contornos definidos, mas sua influência era clara. Quanto mais perto se chegava, mais difícil era manter pensamentos humanos organizados. Ideias se desfaziam antes de completar o sentido. Emoções perdiam o nome, mas não a intensidade. Helena percebeu, ao cruzar centenas de relatos, que a cidade não era apenas um espaço. Era um filtro.
Cada mente humana reagia de forma ligeiramente diferente à aproximação do centro. Alguns sentiam êxtase, outros terror absoluto. A maioria sentia algo pior, compreensão parcial, uma noção incompleta de algo vasto demais, como tentar observar uma estrutura inteira através de uma fresta. As mortes aumentaram, não de forma explosiva, mas constante, matemática. Pessoas que chegavam longe demais na cidade raramente despertavam. As autópsias continuavam inconclusivas, mas Helena identificou um padrão cruel. Quanto mais detalhado era o relato do sonho anterior à morte, menor a chance de retorno. Conhecer a cidade era, de alguma forma, gastar tempo de vida. Governos passaram da negação para o controle. Zonas ao redor das estruturas foram isoladas. Informações começaram a ser filtradas, suavizadas, fragmentadas. Helena via relatórios desaparecerem, pesquisas serem interrompidas, dados classificados com uma urgência que denunciava pânico. Mas o controle falhava por um motivo simples. O ponto de acesso não era físico. Estava dentro das pessoas. Na quarta semana, algo mudou de forma irreversível. Pela primeira vez, alguém descreveu a sensação de ser observado não apenas na cidade, mas após acordar. Não como paranoia, não como medo difuso, mas como uma continuidade direta. Como se a atenção que existia sobre o céu vermelho tivesse atravessado a fronteira do sonho. Outros relatos surgiram em seguida, todos semelhantes demais para serem ignorados. As estruturas, imóveis na superfície da Terra, começaram a emitir sinais de baixa frequência, quase imperceptíveis, mas perfeitamente sincronizados com os ciclos de sono humano. Helena compreendeu, com uma clareza desconfortável, que a invasão não estava acontecendo da forma como a humanidade esperava. Não havia exércitos descendo do céu, não havia confronto direto. Havia adaptação, ajuste fino, um trabalho paciente de alinhamento entre duas realidades. A cidade não era o local da invasão, era a interface. E enquanto milhões continuavam sonhando, algo do outro lado começava a aprender como permanecer acordado. A partir daquele ponto, o mundo entrou em um estado de espera permanente. Não era pânico aberto, nem normalidade plena. Era uma suspensão. Cidades continuavam funcionando, mercados abriam, pessoas iam ao trabalho, mas tudo acontecia com uma camada invisível de tensão, como se a realidade estivesse levemente fora de alinhamento. Helena percebeu que a humanidade havia aprendido a conviver com a ideia da invasão, sem jamais nomeá-la por completo. Os sonhos passaram a selecionar. Nem todos entravam mais na cidade. Alguns eram barrados logo nos limites, despertando com uma sensação abrupta de expulsão. Outros avançavam com facilidade crescente, atravessando áreas que antes pareciam impossíveis. Essa diferença não seguia critérios claros. Não dependia de idade, saúde, inteligência ou crença. Helena suspeitou que a cidade não buscava os mais fortes, nem os mais fracos, mas os mais ajustáveis. Com o tempo, surgiram pessoas capazes de permanecer conscientes dentro do sonho. Não despertas no sentido humano, mas estáveis. Elas descreviam a cidade como um lugar mais real do que o próprio mundo ao acordar. A gravidade parecia consistente, as distâncias não mudavam, o céu vermelho deixava de ser ameaçador e passava a ser simplesmente funcional. Helena notou que esses relatos vinham sempre acompanhados de um detalhe inquietante. Quem alcançava esse nível de permanência começava a perder interesse pela vida desperta. O corpo tornava-se um intersalo. Comer, falar, mover-se, tudo parecia mecânico demais, ruidoso demais. Essas pessoas dormiam sempre que podiam. Procuravam o sonho como quem procura ar. Helena leu casos de indivíduos que permaneceram dias inteiros sem dormir profundamente, apenas aguardando o momento exato em que a cidade os aceitasse novamente. Alguns morreram assim, exaustos, mas com extrações de paz que nenhum anestésico era capaz de reproduzir. As estruturas na Terra responderam a essa mudança. Pela primeira vez, pequenas variações visuais foram registradas ao redor delas. Ondulações no ar, como calor distorcendo o horizonte, sons de baixa frequência que não eram ouvidos, mas sentidos nos ossos. Instrumentos captaram emissões rítmicas,
pulsos que imitavam padrões neurais humanos em estado de sonho profundo. Helena entendeu que não se tratava mais de observação, era sincronização. Foi então que surgiram os deslocamentos físicos. Não grandes transportes, não desaparecimentos coletivos, mas falhas localizadas. Pessoas que entravam em áreas próximas às estruturas e simplesmente não eram mais encontradas. Nenhum rastro, nenhuma evidência de violência. Em alguns casos, câmeras registraram apenas um instante de distorção, como se o espaço tivesse piscado. Helena comparou esses eventos aos relatos oníricos e encontrou correspondências exatas. Os pontos de desaparecimento coincidiam com entradas específicas da cidade. A fronteira entre sonho e matéria estava afinando. Na cidade, novos elementos surgiram, estruturas que não eram ruas nem edifícios, mas algo intermediário, como órgãos de um corpo gigantesco. Superfícies pulsavam lentamente. A própria arquitetura parecia reagir à presença humana, ajustando passagens, abrindo ou fechando espaços, conforme o observador se aproximava. Helena descreveu esse estágio como o momento em que a cidade deixou de ser construída e passou a ser viva. No centro, a presença tornou-se impossível de ignorar. Não se mostrava, mas organizava tudo ao redor. O espaço obedecia a ela. O tempo parecia dobrar-se em sua proximidade. Pessoas que se aproximavam demais relatavam a mesma sensação devastadora. Não estavam sendo ameaçadas, nem convidadas. Estavam sendo compreendidas por completo. Cada memória, cada medo, cada desejo era absorvido com uma precisão indiferente. Helena percebeu o erro fundamental da humanidade: acreditar que estava sendo estudada como um inimigo. O que ocorria era muito mais íntimo. A cidade não simulava ambientes humanos para enganar. Ela traduzia a mente humana para um formato compatível com algo maior. O céu vermelho não era um símbolo de guerra, era um campo de processamento. As mortes agora tornaram-se raras, não porque o perigo tivesse passado, mas porque o sistema havia aprendido a reduzir desperdícios. Aqueles que não se adaptavam eram mantidos à distância. Os que se adaptavam demais deixavam de ser registrados como perdas. Simplesmente mudavam de estado. Governos já não fingiam controle. Comunicações globais tornaram-se erráticas. Ordens contraditórias eram emitidas e esquecidas. Helena observou que a noção de soberania havia perdido sentido. Nenhuma fronteira física importava quando o ponto de contato atravessava o interior das pessoas. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros relatos impossíveis. Indivíduos que afirmavam ter despertado em lugares que não existiam na Terra. Não a cidade sob o céu vermelho, mas ambientes intermediários, espaços de transição. Eles descreviam uma sensação constante de deslocamento, como se estivessem sempre a meio passo de outro lugar. Exames físicos mostravam alterações sutis, ritmos cardíacos ajustados a padrões não humanos, atividade cerebral em frequências antes associadas apenas ao sono profundo. Helena compreendeu que a invasão já havia ultrapassado o estágio inicial. A cidade cumprira sua função como portal cognitivo. Agora, algo começava a atravessar de volta, não em forma de exércitos, mas de presença distribuída. A humanidade não estava sendo conquistada, estava sendo integrada. E em algum ponto além da compreensão humana, a cidade começava lentamente a se desligar, como uma ponte que cumpriu seu papel e já não precisava ser visível. Quando a cidade começou a desaparecer dos sonhos, ninguém comemorou. Não houve alívio coletivo, nem sensação de vitória. O que surgiu foi um vazio difícil de nomear, como acordar em uma casa onde algo essencial foi retirado durante a noite. As pessoas ainda dormiam, ainda sonhavam, mas os sonhos voltaram a ser fragmentados, incoerentes, humanos. Para muitos isso foi mais perturbador do que o céu vermelho jamais fora. Helena percebeu que o silêncio que se seguia era enganoso. As estruturas físicas na Terra permaneciam imóveis, mas agora pareciam desnecessárias. Instrumentos indicavam queda gradual de atividade. As emissões cessaram. Os pulsos se tornaram irregulares, depois inexistentes. Não houve explosão, nem retirada visível.
apenas desligamento, como um sistema que concluiu sua tarefa e entrou em estado de repouso definitivo. Foi então que surgiram os primeiros sinais da verdadeira consequência. As pessoas que haviam passado mais tempo na cidade não retornaram ao estado anterior. Não estavam doentes, nem controladas, nem transformadas de maneira óbvia. Estavam ajustadas. Tomavam decisões com uma precisão estranha. Antecipavam eventos sem saber como. Relacionavam-se com o mundo com uma calma desconcertante, como se já tivessem aceitado algo que o restante da humanidade ainda tentava negar. Helena observou que essas pessoas raramente falavam sobre a cidade, não por medo ou repressão, mas por irrelevância. Para elas, o processo havia terminado. A cidade fora apenas uma etapa de tradução, um aprendizado necessário para atravessar um limite que agora fazia parte delas. O céu vermelho não era lembrado como ameaça, mas como ferramenta. As estruturas, meses depois, começaram a se desfazer. Não ruíram, simplesmente perderam definição. Bordas tornaram-se imprecisas, superfícies pareceram menos sólidas, até que um dia não havia mais nada ali além de solo comum. Nenhum material desconhecido, nenhuma evidência física. Apenas lacunas nos registros e uma quantidade desconfortável de testemunhos contraditórios. Governos tentaram reescrever a história. Classificaram o evento como histeria global, fenômeno psicossocial, colapso coletivo amplificado por tecnologia. Helena leu esses relatórios com a clareza de quem sabe que a verdade não precisa ser aceita para continuar existindo. O mundo seguiu em frente porque sempre segue, mas seguiu diferente. O que ninguém conseguiu medir foi o quanto da humanidade havia atravessado junto com a cidade e o quanto havia ficado para trás. Crianças nascidas após o desaparecimento dos sonhos apresentavam padrões cognitivos incomuns, aprendiam rápido demais, adaptavam-se com facilidade perturbadora, demonstravam uma percepção intuitiva de sistemas complexos, como se certas estruturas mentais já viessem pré-ajustadas. Helena compreendeu que a cidade não havia vindo apenas buscar, havia vindo preparar. A invasão nunca teve como objetivo ocupar territórios, teve como objetivo garantir compatibilidade. E em algum ponto além da compreensão humana, algo avaliou a Terra, ajustou o necessário e seguiu adiante. Não porque falhou, mas porque concluiu. A humanidade não foi derrotada nem salva. Foi integrada a um processo maior, invisível, contínuo. Um processo que não exige consciência plena para funcionar. E às vezes, quando Helena dormia mal, tinha a impressão de que ainda havia algo observando. Não com urgência, não com interesse imediato, mas com a paciência de quem sabe que o tempo trabalha a seu favor. Como se o verdadeiro contato não tivesse sido o céu vermelho, nem a cidade impossível, mas a mudança silenciosa que ninguém conseguiu desfazer. Porque algumas invasões não precisam continuar presentes para serem bem-sucedidas. Elas só precisam acontecer uma vez. Fim. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando narrativas de ficção científica, invasões alienígenas e mistérios que mexem com a mente, inscreva-se no canal e acompanhe o próximo vídeo. Aqui, todos os dias, novas histórias são publicadas, para quem gosta de imaginar, questionar e ir além do óbvio.